Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu preciso que vocês se cuidem para que logo possamos estar juntos novamente. Essa semana estarei enviando atividades para vocês em folha. São revisões. Gostaria que vocês fizessem e enviassem para mim imediatamente, para que eu possa fazer a correção, ok? Teremos aula de produção textual. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e abrissem na página 52, esta página. A nossa produção de texto hoje está lá na página 52, você é o autor. Bom, assim como o Irã compartilhou uma recordação da vida dele, nas páginas anteriores ele está contando a história de vida dele, né? Então você vai escrever o seu relato considerando as ideias a seguir. Planejamento do relato. Número 1, marque como você irá elaborar o texto. Letra A, narrador. Você será um narrador observador ou será personagem? B, o tempo. O tempo aí seria cronológico, psicológico ou climático. C, lugar. O lugar aberto, fechado, um lugar real ou um lugar imaginário? Escreva algumas ideias para o texto. Letra A, personagens principais. Você vai criar os seus personagens. B, personagens secundários. C, recordação a ser relatada. E D, o desfecho. Número 3, agora produza o seu relato e você vai preparar tudo em uma folha separada. Depois que você fizer montar a sua produção, você vai fazer a leitura, fazer a correção, daí você vai passar para o seu livro, ok? Em seguida, você faz uma autoavaliação da escrita. Para melhor seu texto, verifique se você, letra A, escreveu o texto em primeira pessoa, sendo o narrador personagem do relato. B, empregou verbos para expressar ações no passado e no presente. C, usou sinais de pontuação. D, colocou um título combinando com o relato. Aí você vai marcar e daí você vai ver se o seu texto foi feito de forma correta. Caso não tenha sido, você novamente refaça o texto para passar a limpo. Agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver palavra com S ou Z. Um dos erros que são mais feios na língua portuguesa é a troca da letra S pelo Z, ou vice-versa, pois o S, em algumas situações, assume o mesmo som de Z, o que pode causar certa confusão, como em exemplos: análise, asa, poesia, amnésia, duquesa e etc. Acaba confundindo, né, gente? Sabemos que uma das melhores formas de não cometer esse erro é lendo mais e escrevendo mais. Porém, existem algumas regras que podem ajudar muito na hora da dúvida. Veja, usa-se a letra S. Primeiro, no sufixo osa, oso, que formam adjetivos. Exemplos: gostoso, gostosa, teimoso, teimosa, famoso, famosa, honroso, honrosa, horroroso, horrorosa. 2. Em derivados de outras palavras que têm S no radical. Exemplos: asa. Asa se escreve com S, então asinha também é com S. Análise se escreve com S. Analisar também é com S, porque é uma palavra derivada. 3. Nos sufixos es e esa, em caso de palavras que indicam origem, nacionalidade ou título. Exemplo: escocês, escocesa, burguês, burguesa, polonês, polonesa, freguês, freguesa. 4. Ocorrência após ditongos. Exemplos: repouso. O S está depois de um ditongo.
pouso, pausa e coisa. 5. Nos sufixos de origem grega. Ese, isa, osa. Exemplo: profetiza, arquidiocese, viscosa, virose, tese. 6. Em alguns nomes próprios, conhecido como Luísa, Baltazar, Teresa, Souza, Isabel, Tomás. 7. Em algumas flexões dos verbos por e querer, que muitas pessoas erram. Exemplo: pus, puseste, pôs, pusemos, pusestes, puseram. Outro exemplo: quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes e quiseram. Todas essas palavras são escritas com S. Vamos para o número 8. Em algumas outras palavras, daí a importância da leitura e escrita. Exemplo: besouro, despesa, freguesia, Ásia, presídio, raposa, vaso, maisena, tesouro e etc. Bom, acabamos de ver as palavras escritas com S. Agora, usa-se a letra Z. Número 1. Nos sufixos es e esa, presentes em substantivos abstratos originados de adjetivos como, exemplo, triste, tristeza, bonito, boniteza, nobre, nobreza, macio, maciez, duro, dureza, fazenda, fazendeiro. 2. Em derivados de outras palavras que têm Z no radical. Exemplo: deslize, deslizar, razão, razoável, raiz, enraizar, buzina, buzinação, vizinho, vizinhança. 3. Derivações com sufixos zal, zeiro, zinho, zinha, zita, zito. Exemplos: cafezal, cinzeiro, fadozinho, cãozito, avezinha. 4. Nos sufixos isação, na formação de substantivos, e isar, na formação de verbos, como em exemplos: catequização, catequizar, modernizar, modernização, eternizar, eternização, hospitalizar, hospitalização. 5. Em palavras homófonas, que são pronunciadas da mesma forma, mas são escritas de forma diferente, como cozer, cozinhar e cozer, costurar. Traz, do verbo trazer, e traz com S, atrás. Prezar, ter consideração a, e prezar com S, prender. Agora, nós, com Z, castanha, e nós, com S, primeira pessoa do plural. 6. Em palavras como é necessária a prática de leitura e escrita para saber a grafia correta. Exemplo: azeite, prazer, lazer, azia, amizade, coalizão, proeza e etc. Lembre-se dessas regras, mas não deixe de ler e escrever com frequência, pois nem sempre as regras se aplicam. Hoje vamos aprender quando se usa S ou Z na escrita das palavras. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Emprega-se S em adjetivos que terminam em oso, osa. Exemplo: gostoso, gostosa. Também usamos S nos adjetivos pátrios com o sufixo es e esa. Exemplo: inglês, inglesa. Nos substantivos terminados em es e esa. Exemplo: freguês, freguesa. Nos sufixos gregos ese, isa e ose. Exemplo: catequese, sacerdotisa, glicose. Nos verbos derivados de palavras cujo radical termina em S. Exemplo: analisar,
de análise, temos nesse caso análise, que é um substantivo escrito com S, que dá origem ao verbo analisar. Se a palavra primitiva é escrita com S, o derivado também será. Nas formas dos verbos por e querer e seus derivados, exemplo, pusemos e quiseram. Nos nomes próprios de pessoas, exemplo, Elizabeth, Teresa, Eliseu, Heloísa, Queiroz, Isabel, Inês, etc. Então, a forma correta da escrita de nomes próprios é com S. Nos seguintes vocábulos: abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, 20º, visita, etc. Emprega-se Z nas palavras derivadas em zal, zeiro, zinho, zinha, zito, zita. Exemplo, manguezal, cafezinho, cãozinho, avezita, etc. Nos derivados de palavras cujo radical termina em Z. Exemplo, cruzeiro deriva de cruz, que é escrito com Z. Portanto, cruzeiro se escreve com Z. Enraizar deriva de raiz, que é escrito com Z. Portanto, o seu radical enraizar também é escrito com Z. Os verbos formados com sufixo -isa e palavras cognatas, ou seja, que apresentam o mesmo radical. Exemplo, fertilizar, civilizar, etc. Substantivos abstratos terminados em -esa, derivados de adjetivos e denotando qualidade física ou moral. Exemplo, pobreza é um substantivo abstrato, derivado do adjetivo pobre. Então, escrevemos com Z. Limpeza é um substantivo abstrato, derivado do adjetivo limpo. Escrevemos com Z. Se precisar revisar o que é substantivo abstrato, tem vídeo no canal, linkado na descrição e no card acima. As seguintes palavras também são escritas com Z: azar, aprazível, chafariz, proeza, vazante, azeite, baliza, cicatriz, vazar, azáfama, buzina, ojeriza, vazamento, vizinho, azedo, prezar, vazão, xadrez, amizade, bazar, etc. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício e pratique. Lembre-se de anotar na frente de cada palavra o porquê se escreve com S ou Z. Isso ajuda a fixar as regras. Aí está o gabarito, confira com suas respostas e comente abaixo como você se saiu. Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Até a próxima aula. Um beijo no coração. #aula continua. Muitos se perguntam, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Na verdade, o que tem atingido os 4 cantos da terra e que temos visto são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras, os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas, por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é, por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar, confiar na sua própria força e muitos passam a se achar autossuficientes, se esquecendo de Deus e até zombando dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. Um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição surge e leva a vida de milhares de repente. Onde estão os poderosos nesse momento? Nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano, que só assim para refletir e se prostrar diante do único Deus. É nas tempestades, nos momentos difíceis, que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar?
Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e despertaram, consertando-se com Deus? Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período? Deus às vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada. Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia. E agora que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa: aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos, porém só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra. Deus não impede de sermos lançados na cova, mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso, e no final você vai ver. Sairemos mais fortes.